Oi pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Hoje eu vou falar sobre o 7º episódio da 2ª temporada de Star Trek Discovery, o episódio Luz e Sombras, onde finalmente a procura de Spock termina. Aparece o nosso querido Vulcano que estava desaparecido, fazendo o link, entre o primeiro piloto de Star Trek, aquele piloto lá de 1964, e todo o resto da história. Tá no ar o Apenas um Trekker especial 2ª temporada de Discovery. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, peço que você que está assistindo já se inscreva no canal, deixe o seu like, faça seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Bom, finalmente a procura de Spock terminou. Aquilo que estava sendo prometido desde o início da temporada aconteceu nesse episódio. Episódio que realmente eu imaginei que poderia acontecer isso, poderia marcar a entrada do Spock em Discovery. O Spock interpretado pelo Ethan Peck, o ator que está fazendo aí o terceiro Spock de toda a história de Star Trek. Mas não foi aquilo tudo que os fãs estavam esperando. De certa forma, podemos dizer que foi um retorno, ou então um aparecimento do Spock em Discovery, que foi um aparecimento decepcionante. Por quê? Porque a gente viu um Spock enlouquecido, um Spock sofrendo de uma síndrome que praticamente ele não tem consciência, ele fica repetindo frases desconexas a respeito da lógica vulcana, fica repetindo um número 841947 sem parar, mas é interessante, o 47 é uma referência à história de Star Trek, porque é um número que aparece frequentemente na nova geração. Sai, aqui, visitante, sai pra lá, sai. O 47 é um número que aparece muitas vezes começa a aparecer muitas vezes na nova geração e vira até uma piada entre os roteiristas, então é uma brincadeira, uma piada interna de Star Trek. Sempre que a gente vê o número 47, certamente está se referindo a isso. Então é curioso que o número que o Spock repete sem parar, 841947, termina justamente com esse número aí clássico de Star Trek. A gente descobre que o Spock tem uma síndrome chamada Litakterai, que é uma espécie de dislexia, que causava dificuldades de aprendizado no Spock quando ele era pequeno, durante a sua infância, e que ele teve muita ajuda da sua mãe, Amanda, para superar essa condição. Mas daí por conta disso, a Burnham descobre que o número que ele está falando, 841947, na verdade ele está falando o número invertido. Eu já vou falar sobre o que significa esse número na história de Luz e Sombras. Bom, em resumo, a história do episódio é a seguinte: a Burnham está indo para Vulcano, como já tinha deixado, claro, lá no final do episódio anterior, que ela iria para o Vulcano para falar com o Sarek, com a Amanda, sobre essa busca pelo Spock. O Spock está sendo acusado, inclusive, de ter cometido homicídios, então ele está sendo procurado por todo mundo, o vulcano mais procurado da galáxia, enfim. E aí ela chega em Vulcano e a gente descobre uma coisa muito interessante, que chove em Vulcano. Eu nunca imaginei que chovesse em Vulcano. A gente sempre tem a ideia do planeta como um planeta desértico, árido, rochoso, e eu acho que é a primeira vez que mostra uma cena onde está chovendo em Vulcano. Eu achei interessante isso. E as imagens de Vulcano são muito bonitas, é um planeta muito bonito, tem uma vegetação muito legal. Aqui está a Burnham chegando em Vulcano, está aparecendo ali. E aí ela vai descobrir onde que está o Spock, que é justamente nessa cena, porque o Spock está lá em Vulcano. Ele está sendo escondido pela Amanda, e está sendo mantido em segredo, o paradeiro dele, para que, como ela diz, eu sou a mãe dele, eu não entregaria ele de forma alguma. Enfim, a Amanda está mantendo ele em segredo, mesmo o Sarek não está sabendo que ele está lá. Aí o Sarek acaba descobrindo, eles têm uma cena emocional ali da família, fazem uma espécie de terapia familiar ali, vem todos os problemas do passado, mas enfim, ok. E aí a Burnham acaba levando ele para a Seção 31, que a Seção 31 está prometendo ajudar o Spock, Só que lá na nave da Seção 31, quando eles começam a fazer os procedimentos com ele, a Georgiou, a nossa capitã imperatriz, procura a Burnham e diz: olha, eles estão destruindo a cabeça dele, destruindo a memória dele, e o teu irmão vai morrer. Então tu tem que salvar ele, finge aqui que me atacou, eu desliguei as câmeras durante 10 segundos, agora tu me ataca e vai lá e salva o Spock. É meio assim, Como assim? Por que ela está fazendo isso? Mas na verdade é que tem uma intenção, uma segunda intenção. Ela quer prejudicar o Leland,
que é o capitão lá da seção 31, e ela quer tomar o lugar dele. Então ela fez isso para prejudicar o Leland, certamente. E aí vem à tona uma história também bizarra, que é o seguinte: o Leland é o responsável pela morte dos pais da Burnham. Nossa, uau! E aí, como é que vai ficar essa situação, né? Certamente isso não apareceu do nada, vai ter uma repercussão lá na frente e a Burnham vai acabar descobrindo e vai matar o Leland, né? Vamos ver se é isso que vai acontecer. Mas daí, durante o sequestro do Spock, né? O Spock agora sequestrado pela sua irmã Burnham, eles estão seguindo numa nave, né? E ele repetindo aquele número, né? 841947, e aí ela pede para o computador pesquisar o número inverso, né? Porque ela sacou que o que ele estava falando, na verdade, era o número ao contrário. Então o computador pesquisa e aí descobre que é uma coordenada. Coordenada do quê? De qual planeta? Talos 4, o planeta que aparece no primeiro piloto de Star Trek. O piloto que só tem um personagem, só um personagem desse primeiro piloto sobreviveu, né? A outra, a verdadeira Star Trek que ficou, né? Que é o Spock. O Spock servia já como oficial da nave Enterprise, mas sob o comando do Christopher Pike, que é o capitão que a gente está vendo nessa temporada, que era interpretado pelo Jeffrey Hunters, né? Que depois, quando fizeram o segundo piloto, ele não quis continuar na série e escalaram William Shatner para ser o Capitão Kirk, criaram um novo personagem. Mas o Spock ficou. E aí o legal é o seguinte, né? A história do primeiro piloto, né? O The Cage, a jaula, mostra o dia lá que a Enterprise chegou nesse planeta, Talos 4, e aí os talosianos são uma raça que tem um poder de controle mental impressionante. Eles podem criar todo um universo em volta da pessoa e a pessoa acha que está vivendo naquele universo que, na verdade, é só dentro da cabeça dela. E aí eles aprisionaram o Pike numa espécie de zoológico com raças, né, da galáxia, um zoológico particular lá dos talosianos. Qual a consequência disso? Tá, conseguiram escapar, né, mas daí surgiu a Ordem Geral 7, que ela é falada lá no episódio A Coleção, que é um episódio duplo da primeira temporada da Star Trek, que foi uma maneira que eles acharam de poder levar ao ar o primeiro piloto, esse piloto que não passou, né? Que a TV achou que era muito cerebral, e aí pediram, foi a única vez, né, que pediram para fazer um segundo piloto, pediram para o Gene Roddenberry preparar um segundo piloto, acreditaram no potencial da série, né, e que fizesse um novo piloto, mas, né, de uma maneira mais popular, assim, que atingisse um número maior de pessoas e não fosse tão cerebral, né, foi o termo que eles utilizaram em relação ao primeiro piloto. Mas enfim, né, então, nesse episódio que eu estou falando da primeira temporada, episódio duplo, A Coleção, eles mostram todo o episódio dentro do episódio, né? Que a história é a seguinte: o Spock sequestra a Enterprise, né? Rouba a Enterprise para levar o Pike, que está numa condição de vegetativa praticamente, né? Ele sofreu um acidente lá com radiações e aí ele ficou sem poder se comunicar e vive numa cadeira de rodas. Então, o Spock, como era muito leal ao seu capitão antigo, assim como é leal ao Kirk, né? Ele faz o seguinte: ele chega a correr o risco de uma corte marcial, de ser preso e deixar de ser um oficial da frota para poder salvar, né, uma chance, né, levar o seu capitão lá para Talos 4 para ver se os talusianos conseguem fazer com que ele, pelo menos na mente dele, já que a mente dele continua funcionando plenamente, ele possa viver uma vida normal. Mas então, resumindo, né, aí tá a viagem de Spock de Burnham rumo a Talos 4, ela marca o curso, né, traça o curso lá pro planeta, e aí vai ficar o cliffhanger, né, pro próximo episódio. No próximo episódio vamos ver Talos 4, Talusianos, e a Burnham, como sempre, né, vai desobedecer uma regra e vai transgredir a Ordem Geral número 7, que é a única punição prevista na Federação com pena de morte para quem se aproximar. Qualquer membro da Federação que se aproximar de Talos 4 ou for no planeta corre o risco de ser condenado à morte. E é uma coisa que eu sempre achei um pouco sem sentido, né? Porque eu acho que tem tantos outros perigos que eles já enfrentaram e não se coloca essa ordem, né, de não poder chegar no planeta sob pena de ser morto, né, ser condenado à morte. Mas agora, talvez no próximo episódio, eles mostrem novos eventos acontecendo ali com a Burnham, com o Spock, provavelmente a Discovery também vai lá, e aí dê mais sentido, né, ou torne mais compreensível essa restrição, né, de aproximação a Talos 4.
Só relembrando, né, que quando passa os eventos que a gente está vendo em Discovery, a visita a Talos 4 do Pike, da Enterprise do Pike e do Spock aconteceu em torno de 3 anos antes, né? Então, assim como o Pike agora não mede esforços para salvar o Spock, né? Por isso que a gente vê naquele episódio também cria mais sentido, né? A gente vê o Spock colocar em risco toda a carreira dele para salvar o seu capitão, né? Quer dizer, eles têm realmente uma ligação muito forte, uma lealdade muito forte entre os dois. Mas enquanto isso, a Discovery está lá em Caminar ainda, né? E aparece uma fenda temporal no rastro ali do Anjo Vermelho, né, que desapareceu e ficou aquela fenda. E aí o Pike, né, resolve mostrar todos os seus dotes como piloto, né, essa cena que está aparecendo aqui. Ele e o Tyler vão numa missão para jogar uma sonda lá dentro. E aí o que acontece? Eles acabam sendo sugados, claro, né, todo mundo sabia que isso ia acontecer, são sugados para dentro da fenda temporal. E aí, né, ficam lá misturados, presente, passado, futuro, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí a sonda retorna 500 anos do futuro, onde ela foi transformada por alguma inteligência. E aí ela cria, tipo assim, tentáculos de polvo, né, e ela se gruda na nave auxiliar e começa essa cena que está aparecendo ali, né, começa a atacar eles, os nossos heróis Tyler, né, e Pike, estão ali sob ataque dessa sonda, e como é que eles resolvem o velho e bom estratagema, né, o bom e velho expediente da autodestruição da nave, né. Coloca ali para autodestruir, o Stamets vai na nave, porque o Stamets é o cara que, né, para ele não tem presente, passado e futuro, tá tudo ao mesmo tempo, porque ele tem DNA de tardígrado, não é afetado por ondas temporais, né. Então ele vai lá, salva eles e volta para a nave. Só que nesse meio tempo a sonda começou a sugar milhões e bilhões de dados da nave auxiliar. E lá na ponte, né, a Commander Arian, que é a nossa robozinha, tá ali mexendo no painel e de repente ela né, só pisca o olho dela vermelho. E aí o que significa? Ela foi apossada por essa forma de inteligência, né, que provavelmente veio do futuro e está querendo saber dados sobre a Discovery. Então fica também um outro cliffhanger para o próximo episódio, que é agora a Arian, né, vai estar carregando dentro da Discovery uma força alienígena hostil. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, né, depois de 6 excelentes episódios, né, os 6 primeiros episódios da segunda temporada são realmente muito bons. Caiu um pouco o nível, como já era esperado, né? É difícil manter esse nível de qualidade o tempo todo. Eu achei um episódio mais fraco. Me parece um episódio que serve só para tapar um buraco entre um e outro, né? E na verdade deveria ser um episódio muito, muito bom, porque é um episódio que foi prometido aí durante toda a temporada que traz o Spock, né? Apresenta o novo Spock, o novo ator interpretando o Spock. E foi uma apresentação do Spock bem fraquinha, eu achei, né? Mostrou o Spock, mas mostrou de uma forma decepcionante. E de resto a história também não me empolgou muito, né? Mas criou a expectativa, já para o próximo episódio, dessa visita a Talos 4 e novamente, né, uma tripulação da Frota Estelar vai enfrentar os Talosianos. Isso é bacana desse episódio, porque ele faz uma ponte, né, entre o primeiro piloto de Star Trek, o piloto com o Jeffrey Hunter, no papel do Capitão Pike, não existia o Capitão Kirk ainda, e mostra, né, o que acontece do Spock, com o Spock entre esse período do primeiro piloto, né, sob o comando do Pike, até o Spock que vai servir na Enterprise, que é o Spock que a gente conhece. Ele está mostrando um pedaço da história do Spock que na verdade a gente nunca imaginou ver, né, em uma série, que é mostrar o que acontece com o Spock entre o Pike e entre o Kirk. E isso realmente é bacana do episódio, mas eu acho que a história não empolgou tanto. Pessoal, então se vocês curtiram o vídeo, por favor deixem o seu like, né, se inscrevam no canal e eu aguardo todos no próximo vídeo do Apenas um Trekker. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!